E aí, Amandinha? Tudo bem, fera? Beleza. Cabeça Me ajuda a te ajudar, né? Fala aí. me ajuda a te ajudar. Tudo bem com você, amigo? Tudo ótimo. Melhor agora, falando contigo sobre esse assunto aí. Interessante. Então tá bom. Então vamos começar a nossa live de hoje. Prazer a todos. Meu nome é Amanda, sou fisioterapeuta do Instituto INV, aqui de São José dos Campos, e hoje eu tô com o meu personal trainer, meu amigo de anos, essa live de hoje para falar um pouco sobre Janeiro Branco, saúde mental, né? Para quem não sabe, o Janeiro Branco ele é um movimento social onde ele foi criado para trazer conscientização para as pessoas sobre a saúde mental no geral, né? E janeiro, porque janeiro é onde as pessoas começam a traçar metas, onde as pessoas começam a começar coisas novas, onde as pessoas começam a ter objetivos, começam a traçar mais objetivos, né? E branco, porque eles denotam como uma folha em branco para escrever coisas novas, escrever uma nova história, né? Então, para finalizar esse mês de janeiro, a gente queria falar sobre escrever uma nova história, né? Sobre falar sobre saúde mental, sobre o que a gente pode fazer para trabalhar essa saúde mental. E aí, nada melhor do que a melhor pessoa para falar sobre isso, que é esse meu amigo. Vou pedir para ele se apresentar, para ele contar um pouquinho sobre ele. E manda bala aí, irmão. Show de bola. Excelente explicação, hein? Não sabia sobre o motivo, assim, na essência do Janeiro Branco. Tenho acompanhado já algumas campanhas, mas muito legal saber aí o objetivo aí principal disso. Então, meu nome é Diego Domingues, eu sou educador físico, atuo como treinador pessoal, né, um personal trainer. A gente tem uma empresa também voltada para atividade física em condomínios e empresas mesmo, indústrias. E vou contar um pouquinho como que tudo isso chegou na minha vida. É interessante porque tudo começou para eu resolver um problema meu pessoal, né? Eu, na adolescência, quando jovem ali, 12, 13 anos, eu estava acima do peso e eu queria e não estava satisfeito com aquilo. Eu queria resolver aquela situação e aí procurei ajuda, procurei uma academia, procurei saber como fazer, né, encontrar um meio ali e a partir dali eu fui acessando tudo que eu vivo hoje e comecei a ver o resultado disso, né, na minha vida, no meu físico, na minha autoestima, na minha saúde mental e emocional. Até que quando eu cheguei nos meus 18 anos e conversando, uma conversa bem profunda com a minha mãe, mas já estava ali há 4 ou 5 anos vivendo intensamente aquele estilo de vida, ela me perguntou assim, e aí, chegou o momento de você decidir a sua vida profissional, quero te ajudar e tal. Então eu falei, sério, mas eu não pensei nisso. E ela foi e abriu meus olhos e falou assim, posso te dar um conselho? Faça isso que você vive o dia inteiro, você não sai desse lugar, você acorda de manhã, vai fazer exercícios, à tarde você corre, e passa no mercado, compra um alimento saudável, enfim. E aí, a partir daquele dia, daquela conversa, de uma orientação, ela mostrou para mim o caminho e o desfecho disso foi eu me tornar um educador físico já há quase 15 anos aí. A gente tá velho, né, amigo? A idade chegou. Passou o tempo. Amigo, e para entrar nesse assunto, assim, né? Você de criança que era gordinho, né? A gente olha para você hoje e a gente não acredita que você era Ninguém gordinho, cara. acredita. É impossível. Não, é impossível. O que que fez a sua cabeça mudar naquela época para ser, cara, vou emagrecer, vou entrar, vou fazer exercício físico? Então, eu tinha ali naquele momento, Amanda, até por falta mesmo, hoje assim eu vejo que as pessoas têm muito recurso a respeito de informação, né? Então, hoje o acesso à informação está muito rápido, claro, bem esclarecido mesmo.
mas naquele momento a motivação minha era poder me desempenhar melhor fisicamente, né? Então, assim, eu estava em período escolar, eu queria, na atividade física ali, da educação física escolar, poder me desempenhar melhor. Aquilo ali me trazia uma baixa autoestima pelo fato de não conseguir andar sem camisa, enfim, coisa de jovem. Então, a minha motivação naquele momento não era saúde em si, na essência, como a gente entende hoje. Era uma motivação física ali de uma melhora momentânea. E aí, ao longo de construir aquele caminho ali, eu fui entendendo mais profundo. Então, eu acredito que hoje, muito mais maduro e profissional disso, eu entendo que a motivação ainda não foi a raiz tão assertiva ali, mas que já me moveu para uma mudança. E depois eu fui se entendendo que a motivação ainda é muito maior do que um estereótipo, um físico bacana e tal. É uma coisa, uma vida ampla e saudável, mente e corpo mesmo. Você pegou um gancho aí muito importante, amigo. A gente fala muito sobre saúde, né? E as pessoas, elas correlacionam isso muito com físico, né? Mas a gente sabe hoje, né, que as pessoas falam hoje, a gente tem escutado muito sobre isso, que saúde, ela aborda muito mais aspectos e não somente o físico, né? Para você hoje, como você definiria, né, o que seria saúde mental, né? Entendi. Amandinha, só, né, trazendo uma observação, até pelo fato de eu ser um treinador físico, né? Mas está tudo atrelado e quando a gente começa a se relacionar com as pessoas e treiná-las, a gente observa que a pessoa não é só o corpo. Você não consegue oferecer algo para ela que ela só queira se exercitar, desvinculando a vida dela da sua mente, né? Da sua cabeça, das suas emoções, daquilo que passa aqui dentro. Então eu comecei a entender que eu precisava conhecer um pouco mais disso, né? De entender por que hoje um cliente, uma pessoa que treina comigo, ela chega extremamente empolgada, totalmente disposta a fazer uma sessão, e um outro momento não, ela chega totalmente quieta, silenciosa, introvertida, e eu preciso de alguma forma ali alterar aquilo e contribuir com ela e tal. Então, eu acredito que hoje uma pessoa saudável mentalmente é uma pessoa que ela começa a se autoconhecer. Ela começa a saber exatamente quem ela é, a respeito das suas emoções, o que ela realmente sente. Saber que ela não é uma pessoa perfeita, saber que ela é uma pessoa que está em processo sempre de mudança, de crescimento e transformação. É uma pessoa que se aceita, uma pessoa que se localiza, sabe exatamente o ponto, o momento de vida que ela está passando. É uma pessoa que não para diante das circunstâncias, mas ela tende a aprender pontualmente com cada ciclo e estação de vida que ela passa. Então, eu acredito que não é só a saúde mental, não está associado só à ausência de um diagnóstico de doença mental, sabe? Então, aquele que não tem o diagnóstico de uma doença é o saudável, não, pelo contrário. Ele pode estar vulnerável a qualquer momento e ser um doente. Agora, aquele que não, que busca se autoconhecer, que constrói o caminho da sua saúde mental, essa pessoa ela tende a cada dia mais usando um termo aí popular, se vacinar para que não venha a ocorrer aí um desequilíbrio na sua vida, né? Acredito que seja isso. Eu vou dar a minha versão, né? Há 15 anos atrás, quando eu te conheci, quando a gente começou a treinar, né? Lá atrás, o meu objetivo de treino, né? O meu objetivo de saúde era uma coisa física, né? Que é engraçado, conforme a gente vai envelhecendo, a gente percebe que saúde sai um pouco do aspecto do físico, vem para o clínico e vem para o mental também, né? E hoje a gente treina junto, né? E os meus objetivos são totalmente diferentes do que era lá atrás, né? Lá atrás eu queria emagrecer, eu queria correr uma maratona, eu queria ficar super magra. E hoje o meu objetivo é qualidade de vida. Hoje a gente tem um objetivo que eu quero ser saudável, né? E o meu objetivo de ser saudável é não só fisicamente, porque eu sou gordinha, eu tenho que perder peso, mas eu quero ser saudável
em mente, corpo e alma, né? É tanto que durante os nossos treinos a gente tem muita resenha com relação, né, Exato. a tudo, né? A gente fala sobre tudo, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre físico, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre alma, a gente fala sobre estudo. Então, assim, tudo isso aborda, né, do meu ponto de vista, sim, que o saudável é um equilíbrio entre essas três coisas, né? Eu me lembro de muito tempo atrás ter lido um livro do... Como é que chama aquele treinador do Senna? Antigo treinador do Senna? Eu Sobrenome esqueci o nome. Cobra, né? Nuno Cobra. Isso. Ele falava que existia uma tríade da qualidade de vida de ser saudável, que era sono, água e peso, se eu não me engano. Não sei se você chegou a Não ler vi. esse livro, mas era algo do tipo. Não me lembro, assim. E você, amigo, você tem dicas de como manter a saúde mental em dia? Amanda, eu vou falar aquilo que eu vivo, tá? Eu não consigo ensinar ou contribuir com algo que eu não acessei ainda. Eu não me sinto seguro de falar de coisas que não faz parte da minha vida. Então, eu vou falar aquilo que faz parte da minha vida. E Você tá certo? isso tem me deixado com uma mente sã, sabendo que eu tenho que muitas vezes aceitar as minhas reações e entendê-las, que a gente não é uma vida totalmente, vamos dizer assim, linear, a gente tem toda hora situações, enfim. Então eu acredito que o meu querer cuidar intencionalmente disso me ajuda demais. Então, assim, hoje, qual que é uma rotina minha além de eu priorizar, sim, cuidar do meu exercício físico, da minha rotina física mesmo, de ir lá e executar o meu treino, e eu sei de todos os benefícios que aquilo oferece. Eu leio muito sobre uma saúde emocional. Então, eu procuro conteúdo, eu procuro, através da literatura, através de conteúdos, saber cada vez mais sobre isso. Então, assim, eu tenho uma... Se for olhar na cabeceira da minha cama, por exemplo, até brinquei com a Tati. Falei, nossa, será que eu tô ficando maluco? Ou isso aqui tá me deixando cada vez mais saudável? Eu olhei assim, tinha 5 livros na cabeceira da minha cama. Era 2 livros técnicos, totalmente específicos da educação física. Era um livro falando de finanças familiar, que inclusive você me emprestou. Era um livro falando de espiritualidade de Deus, que é algo que sustenta a minha vida, é a minha base. E era um livro falando sobre inteligência emocional. Então, aquilo ali, eu acredito que seja a base de tudo que eu vivo hoje. Então, de forma profissional, eu não posso parar jamais de buscar o conhecimento técnico para que isso seja aplicado, né, no meu dia a dia, mas eu não posso deixar as outras áreas que eu trato como áreas extremamente importantes para mim de forma negligente ou vulnerável. Eu tenho que buscar crescer nelas. Então, se eu tiver que dar uma dica prática para vocês, seria vocês buscarem esse conhecimento intencional. Ah, Diego, mas hoje eu não tenho nenhum problema com isso. Graças a Deus que você não tem. Mas se previna disso, porque a vida não é, eu brinco, a vida não é um parque de diversão. A vida ela é para ser vivida e ela vai trazer diversas situações. Então, quando um momento desafiador chegar sobre você, você vai estar preparado para se conhecer diante dessas situações. Entende? Eu acredito que seja isso. A vida é uma montanha-russa, meu irmão. A vida é dinâmica. A vida ela oferece situações constantemente. E eu imagino que a sua vida é tribulada como a minha, né? Mas eu não tenho filhos e eu não sou casada. Conta pra gente como que você consegue, né? Relacionar família, trabalho, exercício físico, saúde mental. Como que você consegue lidar com tudo isso e se mantendo, né? Dentro dessa montanha-russa, se manter estável, né? Com aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o tempo, né? Então, diante dessas áreas que você citou aí, que é o meu trabalho, que é a minha vida profissional, que é a família que eu construí, que enfim, eu preciso dedicar tempo para isso. Então, não adianta eu falar, eu sou casado, mas eu não dedico tempo para o meu casamento.
Não adianta eu falar que eu tenho 1, 2, 3, 5 filhos se o meu tempo não está disponível para eles no momento devido. E a gente fala de tempo, não é volume de tempo, é tempo de qualidade. Então, eu acredito que, e mesmo da mesma forma, a saúde, né? Eu vejo alguns profissionais, tal, já tem até relacionamento com alguns que negligenciam a sua saúde para cuidar da saúde dos outros. Isso aí não entra na minha cabeça. Não faz sentido eu não cuidar de mim para oferecer um cuidado para você. Não que eu seja egoísta, mas eu tenho que estar bem para oferecer o melhor para você. Então, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha vida emocional, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha carreira, da minha vida profissional. Então, se eu dedico tempo, eu equilibro a minha vida nesses pilares, nessas áreas que eu acho extremamente importante para mim e eu quero ser bem-sucedidas nelas, entre aspas, eu preciso dedicar tempo e cuidar delas de forma intencional. Menino, mas como arrumar tempo de qualidade nessa correria que a gente vive? Aí Como você é a consegue? ordem de prioridade, né, Amanda? Porque se a gente for analisar ó, o tempo, ele é igual para todos. Muitos vão dar prioridade para algumas áreas e vão abrir mão de outras. Outros vão dar prioridade para outras áreas e abrir mão dessas. Eu acho que a gente vai ter que equilibrar isso, entendeu? Porque a gente não pode pensar num projeto de vida que ele seja micro, que ele seja rápido, que as coisas aconteçam de repente. A gente tem que olhar para um projeto macro, né? Então eu não posso achar que, nossa, minha carreira nesses próximos 5, 10 anos eu tenho que resolver ela, a minha vida financeira. Não, eu tenho que estruturar e essa base ela ir crescendo devagar, entende? Então, se a gente não equilibrar isso, eu posso desequilibrar dando prioridade só para uma coisa e aquilo realmente me dá um resultado, me dá uma resposta bacana, só que quando eu olhar para trás, eu abri mão de muita coisa que eu não queria, que eu vou ter que voltar atrás, que eu vou ter que reparar, que eu vou ter que colocar tempo, energia novamente para tomar de volta aquilo que ficou para trás. Então, entende? Então, você vai gastar energia 2 vezes. Então, acho que a gente tem que deixar bem claro. Isso aí é só através daquilo que eu coloco como prioridade mesmo. Se eu definir o que é importante para mim e saber o que eu quero para a minha vida, pensando de uma forma humana, dentro das minhas limitações, mas saber que, nossa, mas eu quero estar presente na minha família. Eu não quero um dia falar que eu não vi minhas filhas chegar no primeiro dia de aula, que eu nunca passei na porta da escola para pegá-las, que eu nunca vi como que é elas de uniforme, como que é almoçar com elas antes delas irem para a escola, sabe? Coisas pequenas. Eu não quero chegar lá e falar assim, nossa, eu não tive essa oportunidade. Eu tenho essas oportunidades porque eu consigo equilibrar isso. Então, o equilíbrio é importante para todas as áreas, né? Mas é difícil, É né? Eu desafiador. acho que E assim, não é é um desafiador. modelo, não é um modelo certo, sabe? Você tem que trazer para a sua vida e encaixar e isso aí vai se moldando. Ela vai mudando constantemente. Então, por que não, quando a gente começa um novo ano, a gente não faça uma reflexão novamente? Se você é casado, senta com sua esposa, com seu marido. Se você tem filhos, avalie, vê como que tá, se está tudo bem. Se é a sua empresa ou se você trabalha numa empresa. É tempo de reavaliar as coisas e aí você definir, sabe? Não esperar 10 anos a vida passar e analisar isso. Vai de forma pontual, avaliando e ajustando. Então, tudo se molda constantemente. Não é um modelo e você vai levar ele pro resto da vida. As coisas vão ter que ser moldadas. E isso é um ponto importante que você está falando, amigo, porque assim, quando a gente fala de prioridades, a sociedade hoje, né, que a gente vive, e pelo que eu vejo, né, dentro do consultório, até dos meus amigos próximos, sempre tem a prioridade de família, na verdade é emprego, família e dinheiro, né? A saúde, ela nunca está nessas prioridades, ela sempre vai ficando para trás. Eu tenho muitos casos de pessoas mais idosas que correm atrás de saúde, e não só saúde mental, mas saúde física mesmo, porque deixaram tão para trás a prioridade que você falou, que a gente não adequa diretamente esse tempo de qualidade para as coisas, que eles perdem um bom tempo depois da velhice só para curar coisas que eles poderiam ter prevenido lá atrás, né? E isso é muito interessante a gente colocar em pauta, porque é isso que a gente quer trazer para as pessoas hoje, né?
que a saúde, ela também tem que estar dentro da prioridade desses pilares, né, da nossa vida, da nossa rotina, né? Se a gente não tirar um tempo para a gente, ninguém vai tirar. Então, hoje, a gente quer trazer para vocês essa conscientização de que você precisa rever, né, esses conceitos, trazer para você esse tempo de qualidade para você. Porque você é a pessoa mais importante para você. Se você não cuidar de você, desculpa te falar isso, mas ninguém vai fazer por você. Então, está na hora de rever todo o seu projeto de vida, todo o seu projeto financeiro, todo o seu projeto aí, profissional, sentar com seu esposo, sentar com a sua esposa e colocar em pauta também, a partir de hoje, né, de cuidar de você. Se você precisa de fazer de personal, se você precisa de academia, se você precisa de psicóloga, o que você precisa colocar hoje. Porque o amanhã talvez seja um pouco tarde. E aí você vai precisar de muito mais demanda de tempo para cuidar de você, né? Isso é muito importante, mas o que você falou é muito legal. É Viu? isso aí. Só trazendo um complemento nisso que você comentou, que eu concordo plenamente. Sabe o que eu percebo? A maior dificuldade das pessoas é elas falarem uma palavrinha que tem duas letras só, que é o eu, sabe? Então, assim, elas não conseguem avaliar o seu eu, elas não conseguem, sabe, decidir o que o eu está precisando hoje. Ela sempre fala, sempre na terceira pessoa, não, eu precisava que fulano entendesse, eu precisava que meu chefe resolvesse a minha vida, da minha saúde, eu precisava que na minha casa cozinhassem diferente para eu comer melhor. Então ela sempre terceiriza coisas e nunca ela se responsabiliza pelas coisas, sabe? Então quando a gente fala o eu, o que eu preciso hoje fazer para mudar a minha vida física? O que hoje eu preciso fazer para mudar a minha vida mental, emocional? O que hoje eu preciso fazer para mudar a minha vida espiritual? Enfim, todas as áreas, para mudar. O que eu hoje preciso fazer para mudar algumas coisas que não estão me agradando na minha família? Entende? Então, começa a olhar o que o seu eu, o que você e eu, nós podemos fazer para contribuir com essas mudanças. E eu acredito poderosamente que nós somos essa resposta, sabe? Nós somos essa chave de mudança. Quando a gente começa a entender que ninguém vai resolver o seu problema, nós iremos resolver os nossos problemas e a gente vai se conhecer cada vez mais. E aí eu quero trazer até, né, como algo assim de cuidado. Não acredito que você vai ser só bem sucedido, as coisas vão sair de forma perfeita. Então se perdoe, se aceite errar. Se você determinou que você vai ter uma meta física aí, você não conseguiu atingir ela 100%, comemore se você atingiu 50%, se você já não é mais o mesmo de ontem, se já melhorou hoje, sabe? Começa a celebrar um pouco mais, começa a ver a mudança gradativa do que você só olhar para o objetivo final e ele não está demorando para chegar, senão a gente não vai entender os princípios da vida, né? A vida não é se chegou num ponto e ela acabou, ela sempre vai te mover para algo sempre melhor e maior, desde que a gente permita viver isso. Mas isso é uma realidade. A gente nunca vai acertar sem tudo. Então, por exemplo, você planejou todo um dia para você de coisas para fazer, mas você não conseguiu fazer. Você fez 70%, você fez 80%, tá tudo bem. Se você fez 70%, se você fez 80%. Não precisa levar isso para casa porque você deixou de fazer 20% do seu trabalho. Amanhã vai ter trabalho para você fazer também, né? Exato. Ou não está se sentindo bem para ir fazer exercício, para ir na academia, não está se sentindo legal, tá tudo bem também, cara. Descansa hoje, dorme. Amanhã é outro dia, amanhã tenta de novo. A tentativa é o mais importante do que você só falar que não vai. É isso mesmo. Falar nisso, irmão. Queria te falar que eu já falei nas 12 semanas, tá? Então, só para aproveitar aqui que a gente está falando de perdão, e aí a gente vai ter aula amanhã, eu já estou te avisando, né, que rolou essa falha aí, então é só para te avisar.
mesmo, tá? Voltando ao assunto. Tá perdoada, tá perdoada. Um dia de cada vez. Amigo, como exercício físico, ele pode ajudar na saúde mental? Amanda, o exercício, e a ciência diz isso, hoje os médicos e todos os profissionais da saúde, eles têm orientado dessa forma. O exercício, ele é o aliado, né? Ele não é o remédio, né? De forma específica. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem um diagnóstico aí clínico de uma depressão, ela não vai abandonar qualquer tratamento para só o exercício resolver o problema dela. Mas ela vai trazer o exercício de forma intencional para a vida dela, para ele contribuir. Então, se isso é uma pessoa que já tem um diagnóstico, qualquer aspecto emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, enfim, todas essas doenças psicossomáticas, emocionais, a pessoa ela vai usar o exercício, e o exercício é um baita de um aliado. Ele contribui diretamente nas nossas emoções, da mesma forma que quando nós estamos emocionalmente desequilibrados e o nosso corpo está ali estressado, liberando hormônios, né? Cortisol, adrenalina, tá ali que você tá com sentimentos, né, de tristeza, de preocupação e tal. Quando você pratica uma sessão de treino, quando você desenvolve uma rotina de exercício, você começa a combater isso com uma outra farmácia que existe internamente no nosso corpo, que é desenvolver os outros hormônios do bem-estar, o hormônio da felicidade, então a serotonina, a endorfina, a ocitocina. Então, assim, quimicamente, o corpo está ali disponível para as duas coisas, entendeu? Ou você alimentar aquilo que você está diagnosticado, ou você combater aquilo. Então, seria como você usar do exercício físico para combater de forma interna ali, saudável, todos esses aspectos emocionais. Amigo, por que às vezes assim é tão difícil para começar? Por exemplo, eu fiquei um tempo afastada de fazer exercício físico e eu sei que isso me faz bem, eu sei que isso me ajuda, né? Mas quando a gente retoma para voltar assim, parece que é tão dificultoso, tão difícil, né? Entrar de novo no ritmo dos exercícios. Tem alguma justificativa para isso? Eu acabei de postar até nos meus stories aí no Instagram, que eu estava lendo um pouco antes da gente entrar aqui e tal. E tem várias, podemos dizer assim, que teríamos várias explicações para isso, né? Fisicamente, a baixa do condicionamento, o corpo está totalmente desadaptado e tal. Mas tudo isso aí seria um processo, né? Falar assim, eu vou retomar, estou animado e vou passar pelo processo de adaptação. Mas o que eu acredito que hoje que mais pega realmente nas pessoas é aquele pensamento, é aquela, entre aspas, preguiça que vem, porque mentalmente, a nossa mente produz isso, ela quer de alguma forma encontrar atalhos para ela economizar energia. Então, se eu for buscar na minha mente, nos meus pensamentos, uma motivação natural para eu começar hoje, 2 sessões de treino, para eu começar o meu plano do ano, eu não vou encontrar nela, porque ela vai falar para mim assim, você vai? Que isso? Que tá tão gostoso aqui, a gente está paradinho, ou sentado aqui nessa cadeira, ou deitado naquele sofazinho. Você vai gastar energia, você vai colocar o seu corpo exposto a um esforço. Não faz isso. Então ela vai sempre comunicar de alguma forma para sabotar aquilo que é uma necessidade ou um objetivo nosso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar outros recursos. Eu não posso, de forma passiva, achar que a minha mente vai contribuir com isso. Ela não vai. Eu vou ter que vencer ela. Então eu vou colocar minhas metas, eu vou colocar os meus desafios, eu vou colocar os meus sonhos, eu vou trazer outras motivações para daqui a pouco ela vai ficar escondida naquilo que eu estou vivendo. Aí esse pensamento ele não vai fazer mais parte, porque ele cresce muito quando eu estou muito parado, né? Parece que ele se torna um gigante na minha vida porque eu estou muito diminuído, eu estou muito parado. Aí conforme eu vou entrando em ação novamente, esse pensamento ele não entra mais com a mesma importância. Entende?
Mas a gente ainda Entendi. sente, né? Hoje, por exemplo, eu precisava cumprir a minha rotina. E aí eu, diante de toda a agenda, aqueles compromissos e tal, e coloquei uma ordem de prioridade. Tem dia que o meu exercício, eu tenho 7 dias, eu tento trabalhar na minha mente, que é os 7 dias que eu vou me exercitar, não significa que os 7 dias eu vou conseguir. Então eu sempre deixo assim, hoje não rolou, tenho live, preciso estudar, preciso fazer isso, preciso trabalhar, preciso isso, papapá. Só que eu tava ali com aquela intenção. Na hora que apareceu uma oportunidade, o meu corpo quis dizer para mim assim, mas você vai? Nossa! Mas daí você vai gerar um esforço, vai cansar, vai ter que tomar banho. Nossa, veio uns 5 pontos de sabotadores assim. Eu falei assim, tá bom, eu vou do mesmo jeito. Fui, fiz o treino, executei aquilo que eu tinha que fazer, voltei muito melhor e nem lembrei mais daqueles pensamentos. Então eu acredito que a nossa mente ela tenta de várias formas encontrar atalhos para não gastar energia. Cara, isso é normal, então. Isso é natural. Isso acontece Natural, com todo mundo. todo mundo. Você acha que é essa galera que treina pra caramba, você acha que eles não têm que vencer isso? Sabe? Mas sabe o que ajuda quem já tem uma rotina, quem já tem um hábito? O hábito, a rotina, ela faz vencer um pensamento negativo. O pensamento negativo, ele vem. O pensamento econômico, ele vem para todos. Pode perguntar, eu treino pessoas que fazem 3 rotinas de exercício por dia. Mas toda hora ela tem que vencer o pensamento dela, mas ela sabe o quê? Que ela precisa aplicar a rotina que ela desenvolveu. Então ela valoriza a rotina dela, ela preserva a rotina dela, ela constrói cada dia mais o hábito dela e ela não dá importância para o pensamento, mas ela vem para todo. Agora tem gente que precisa tanto de ajuda mesmo, que ela na hora que vem o pensamento, ela abraça esse pensamento negativo e fala, mas não deu. Nossa, vai bater um sentimento que, nossa, não deu, hoje não deu, amanhã eu vou tentar de novo. Entende? Então ela apoia naquilo que para ela é interesse hoje, que é ficar parado, e ela não vai construir a rotina dela, que é importante para sustentar isso depois de forma prolongada. Isso acontece bastante aqui. Não acontece? Lógico que tem hora que a gente abraça esses sentimentos. Não, eu não posso. Então era isso. Você merece ficar deitado descansando agora. Já ouviu isso de você mesmo? Sábado e domingo. Você tá tão cansado, você trabalhou tanto. Eu desenvolvo na minha mente que eu não posso abrir mão do meu exercício sábado e domingo. É uma mentira que sábado e domingo é para eu ficar perdendo tempo parado. A minha mente querendo falar para mim assim, você merece. Come mais um pouquinho, sai do sofá, vai para a cama, da cama vai não sei na onde, senta e tal. Economiza o máximo de energia possível. Que isso, gente? Que eu gasto minha energia danada durante a semana fazendo um monte de coisa. Na hora que é um tempo de folga, de lazer, que você poderia gastar energia fazendo coisas boas para você, você vai ouvir o seu corpo sabotando você. Você vai gastar energia? Você vai daqui até lá, você vai acordar mais cedo para exercitar. Nossa, você vai viajar não sei na onde. Não, viaja. Até para o lazer ele tenta sabotar. Entende? Então, se eu dar ouvido realmente para esse pensamento, meu Deus, eles são mentirosos. A gente está perdido. O doutor Augusto Cury, psiquiatra, ele fala assim, a mente mente. Não confia na mente. Ele tem uma fala, a mente mente. A mente mente. É acho que do penúltimo livro dele, se eu não me engano. Mas realmente, a nossa mente, ela é traíra. Trairagem total. Ela vai para aquilo eu não confio mais nela, não. Isso é verdade mesmo. Isso é real. Nossa, muito bom. Isso eu achei que era tipo, nossa, como eu sou preguiçosa. Sabe? Me tranquilizando. Falei, nossa, Amanda do céu, como pode ser tão difícil desse jeito começar exercício de novo? Eu acho que é porque eu tô velha. Eu vou fazer 36 anos. Aí, ela querendo inventar um monte de história pra você. E a mente, ela é tão criativa que ela cria um conto de fadas até para fazer você acreditar. Ela conta uma história assim, nossa, mas é porque isso, é porque aquilo e tal. Aí você vai dando espaço para ela, vai criando aquele conto de fada e a gente vai e cai. Aí você vai e dorme e fala assim, nossa, hoje não deu, vou tentar amanhã aqui. Mas eu tento, eu juro que eu tento, mas tem dia que eu ouço, tem dia que eu não consigo. Aí você vai lembrar disso aí, ó, mente, eu não vou acreditar nela, eu vou lá. Eu vou lembrar, pode deixar. Amigo, pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, elas devem procurar fazer exercício? Sem dúvida.
sem dúvida. Sem Elas dúvida. são Sempre. as pessoas que mais têm interesse nisso. Não que os outros não precisem. Porque quem já pratica, com certeza ela está de alguma forma prevenindo tudo isso, tá? De alguma forma ela está contribuindo com a prevenção das doenças emocionais e psicossomáticas. Só que nos tratamentos também, a primeira coisa que o clínico, psiquiatra fala é como está a sua rotina de exercício físico. Porque ele sabe que quimicamente o seu corpo vai liberar tudo aquilo de alguma forma que está em baixa, né? E essas doenças, elas são equilibradas com uma rotina de exercício físico regular, bem orientada. A palavra-chave aqui hoje é disciplina, né? A gente tem que ter Disciplina. disciplina, Tem que né? ter a disciplina. E a intenção, né? Justamente. Intencionalidade. Eu gosto muito dessa Então, palavra. Se eu não for intencional comigo mesmo, eu vou sempre esperar passar um momento, chegar a hora certa, chegar o recurso. Agora, quando eu sou intencional, eu olho para os meios que são oferecidos para mim e eu exploro eles. O que eu tenho hoje, eu estou sendo intencional com eles. e, irmão, você indica algum exercício específico para esse público que seria melhor para começar? Amanda, aí é muito específico, né? Mas de forma geral, mova-se, né? Se movimente. O corpo, a partir do movimento, ele libera muita coisa. Então, assim, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física a gente considera que é tudo aquilo que eu gero, gasto energético, e o exercício físico, aquilo que, de alguma forma, tecnicamente é orientado e instruído com um alvo, um objetivo. Mas ambos eles trazem os benefícios do movimento, porque o exercício e a atividade liberam as mesmas coisas. A diferença é que esse eu tenho um objetivo e esse não. Eu só preciso me movimentar. Então, inicialmente, você precisa fazer algo. O que está acessível para você? O que hoje, eu estou sem recurso, eu não tenho um meio, mas você tem o seu corpo. O seu corpo, ele desenvolve movimentos. Então, começa com uma caminhada. Transfere essa caminhada para pequenas corridas. O que mais você tem aí? Você tem academia disponível na sua empresa? O que você tem? Usa todos os recursos. Quando a pessoa procura, ela encontra o meio. Até mesmo nas prefeituras, nos municípios, oferecem atividade gratuita. Então, quem quer, ele resolve isso. Agora, quem quer dar desculpa, aí não tem jeito. Aí fala que é o dinheiro, aí fala que precisa do melhor personal do Brasil, aí fala que precisa da melhor estratégia, do melhor nutricionista, aí começa a dar um monte de desculpa e não sai do lugar. Então, quem quer dar desculpa não quer fazer nada, na verdade. Tem um psiquiatra que se chama Pedro Calabres, não sei se você conhece, ele é daqui de São Paulo, ele tem um canal no YouTube e tem, acho que uma palestra dele no YouTube falando sobre exercício físico, né? E aí ele fala, né, sobre exercício físico, que o quão importante é para as pessoas, né, que têm depressão, que têm ansiedade, para elas fazerem, né? Eles têm muita dificuldade de iniciar um exercício, né? E para pessoas que não conseguem levantar da cama, existe um objetivo bem simples, né? Então, essa semana eu vou levantar da cama e vou e volto do banheiro 2 vezes. Então, são pequenas metas que para vocês, né, para as pessoas, viram um exercício muito simples. Então eu vou dar uma volta no quintal da minha casa 5 vezes. E isso vai se tornando exercício físico até que isso vire uma caminhada de 20 minutos, isso vire uma caminhada de 30, e até que essa pessoa consiga ir na academia. Então, assim, sempre em pequenos objetivos. Lembra da meta SMART? Sim, sim. Pequenas metas, grandes resultados. E isso é muito importante para qualquer um, em qualquer área que vocês queiram buscar alguma coisa, porque sempre de pouquinho em pouquinho a gente chega longe. É o que a minha velha avó costumava dizer, né? De grão em grão a galinha enche o papo. É E é isso isso aí. mesmo.
tá? É isso De aí. pequeno em pequeno, a gente não se frustra e a gente chega lá, né? E é por isso que a gente costuma desenhar objetivos pequenos para os sonhos grandes. E é por Boa. isso que a gente está no Janeiro Branco, e aí é por isso que a gente vai escrever novas histórias, e é por isso que a gente vai escrever novas metas, né? E que a partir de hoje a meta de vocês sejam cuidar um pouco mais da saúde mental, cuidar um pouco mais de vocês, né? E para que vocês cresçam em alma, em espírito e mente lá para frente, né? Irmão, tem um recado para a galera aí hoje? Para a gente finalizar, Mandinho, eu acho que o recado, resumindo toda essa conversa aqui, é invista em você, né? Invista no seu cuidado. Pode ter certeza que, eu não tenho dúvida disso, que você ama as pessoas, você ama a sua família, você ama aquilo que você faz, mas nada vai fazer sentido em algum momento que você não estiver bem. Então, se você cuidar de você, você cada vez mais encontrar a sua essência, aquilo que você precisa em todos esses âmbitos da saúde, da mente, você vai poder ser uma pessoa ainda melhor para todos aqueles que você ama. Então, cuide de você, seja intencional com o seu cuidado, que automaticamente a vida ela vai você vai enxergar uma vida diferente a partir de agora. É isso aí. Obrigada pela live de hoje, viu, irmão? Muito importante para mim estar com você aqui hoje. Afinal, a gente se conhece já há 84 anos. A idade revela isso. E é muito bom ver que nós dois crescemos profissionalmente, né? E que a gente está aí nessa caminhada juntos aí em busca de qualidade de vida. Muito obrigada por fazer parte do meu objetivo, da minha busca, e por estar aqui essa noite aqui compartilhando dos seus conhecimentos. Eu que sou extremamente grato e publicamente aqui eu quero te parabenizar, porque isso aqui que você está fazendo é um ato de servir à sociedade. É de alguma forma você contribuir com cada um que pôde aqui entrar ou vai estar posteriormente assistindo essa live, vai estar indicando para alguém. Então, se você entende que alguém da sua vida aí, do seu convívio, precisa ouvir isso que você ouviu, compartilhe, porque o que a Amanda quis, na verdade, aqui quis te ajudar, quis contribuir com a sua vida, quis oferecer algo para acrescentar, para que você se torne cada vez melhor. Então, parabéns, Amanda, pelo seu ato de servir a sociedade com tudo que você desenvolveu e aprendeu ao longo da sua linda carreira. Parabéns. Tamo junto, irmão. Tchau, tchau. Um abraço, Boa gente. noite, gente.